Fala galera, tudo bom? Uma pequena observação, quero pedir desculpa por não ter postado vídeo na quinta-feira como eu sempre faço. Eu tive alguns problemas técnicos essa semana, mas na próxima semana nós já voltamos com a programação normal do canal, que é toda quinta-feira vídeo novo. Se você me acompanha lá nas redes sociais, viu que eu comentei essa semana de que nós teríamos uma novidade esse mês. E qual é a novidade? É isso daqui, ó. Sim, agora teremos um segundo cenário no canal. Você que sempre assiste meus vídeos sabe que eu sempre gravo ali, ó, com aquele cenário. No conforto da minha cama. Mas agora eu vou gravar tanto lá quanto aqui. No meu espacinho de oração. Nossa, Ju, era só isso? Não! Todas as vezes que eu estiver com este cenário aqui de fundo, é porque nós abordaremos sobre o assunto fé. Sim, além do cenário novo, nós também teremos um assunto fixo aqui no canal. Você que me acompanha sabe que parte da minha vida está inserida dentro da igreja e que eu sou católica. Se você não sabia, tá sabendo agora. Claro que a minha caminhada perto de outras pessoas tem pouco tempo, mas esse período em que eu já vivi, tive a oportunidade de ter experiências maravilhosas. E isso se encaixa exatamente no objetivo do canal, que é compartilhar experiências. Se você tem alguma sugestão de tema para esse assunto fé, você pode deixar aqui nos comentários ou lá no blog, pra me ajudar nas pautas. Como eu sempre falo, fique à vontade pra mandar suas sugestões. Mas vamos ao tema de hoje, que é... Cara, eu não estou conseguindo orar como antes. Estou com problemas para orar. Quem já passou por isso? Nós bem sabemos que quando nós nos encontramos com Deus, o nosso coração se arrepia só de ouvir o nome dele. Lemos a Bíblia todos os dias, toda hora. Rezamos o rosário todos os dias. Vamos em todas as vigílias, em todos os eventos e não ficamos cansados. Nós temos ânimo pra tudo. Eu fui assim. Porém, um tempo depois, nós nos deparamos com o famoso deserto, que é aquela fase em que nós Não sentimos mais nada, em que nós não ouvimos a voz de Deus com tanta frequência, em que vem muitas tentações, parece que elas ficam mais tensas com o tempo, para que nós não conseguimos ler a Bíblia todos os dias, em todas as horas, mas nós rezamos o texto todos os dias, e a correria faz com que nós esquecemos que temos que orar, ou ficamos tão cansados que não temos pique nem pra orar. Enfim, parece que tudo fica muito mais difícil do que quando nós conhecemos a Deus. Bom, quando nós ficamos assim, nós ficamos muito mal. Nos cobramos e não nos cobramos pouco, nos achamos infiéis, nos achamos mais indignos do que nós já somos indignos, vamos nos desanimando cada vez mais, a gente não entende nada do que tá acontecendo, sentimos que estamos abandonados ou que simplesmente nós perdemos a fé. Diante dessas situações, muitos acabam se afastando de Deus, cai e não consegue levantar ou desiste de vez de ir para a igreja, de ter fé. Infelizmente, nós esquecemos que a nossa vida não está baseada na explosão de sentimentos, no fogo da paixão. Não entendemos que a vida não é feita dessas coisas, muito menos a nossa oração. Hoje eu entendo o quanto foi necessário eu passar por essas coisas. Ju, você tá louca, né? Não estou louca. Tudo isso acontece para nós amadurecermos na fé, a famosa maturidade espiritual. Se tudo isso está acontecendo é porque nós estamos sendo convidados a crescer na fé. É como quando nós estamos aprendendo a andar. No começo, os nossos pais sempre estão ali, nos carregando no colo, nos ensinando como dar passos. Vai ter uma hora em que nós teremos que pegar a nossa perna e levantar sozinho. Não será a mão dos nossos pais que vai levantar por nós. Eles sempre vão estar ali do lado para nós não nos machucarmos. Mas quem tem que dar os passos somos nós. E isso ilustra muito bem a questão da oração. Ele nos dá todos os motivos para estarmos junto dele, nos ensina muitas práticas, formas de nós sempre estarmos ao lado dele. Então, depois de nós termos aprendido tudo isso, é hora de nós darmos o passo. Eu costumo dizer que no começo é Deus que prova o amor dele por nós. Depois, nesse tempo de deserto, em todas essas dificuldades, é hora de nós provarmos que amamos a Deus. E aí, o quanto você tem amado a Deus? Sua vida de oração tem demonstrado esse amor que você sente por Ele? Porque, como dizem, o amor não vive de teoria e nem de arrepios, mas de atitudes concretas. Ju, eu amo a Deus, só que a minha correria não tem me deixado me aproximar dele. E eu tô tão cansada que eu não tenho vontade de rezar. Sim, hoje em dia tá muito mais difícil nós sermos fiéis à nossa oração, porque o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo em que parece que o dia se torna muito mais curto, nós somos bombardeados com um monte de informação, somos sugados o tempo todo. Então, o desafio nesse nosso tempo é cavar tempo para estar com Deus. É ter muita criatividade para não nos afastarmos de Deus. Por exemplo, quando nós nos apaixonamos por alguém, nós damos um jeito para estar perto daquela pessoa, para falar com aquela pessoa mesmo que seja um oi, não é? Sobre esse assunto, nós somos as pessoas mais criativas, porque o desejo de estar com a pessoa é tão grande, que nós damos um jeitinho de estar ali. Mas aí eu te pergunto, Por que nós não fazemos a mesma coisa em relação a Deus? Por que a gente não dá o nosso jeitinho de estar sempre perto dele? como eu disse uma vez para um amigo meu, Quem dera nós buscássemos a Deus com a mesma garra que queremos namorar. faz
se isso tá te incomodando em relação à sua oração, é porque está na hora de você dar passos, de ir além do que você já foi. Mas como, Ju? Vamos lá. Nós primeiro temos que entender que oração vai muito além das nossas práticas espirituais, nossas práticas de oração, nossos métodos de oração. Cala a boca! E eu não estou aqui menosprezando tudo isso, porque todas essas coisas são muito importantes e nos ajudam muito a estar ligados, conectados com Deus. Mas Deus não se encontra só nessas formas, porque Deus é muito além. Nós temos que entender o significado da palavra oração, que significa diálogo com Deus. É como está no YouCat. Não se aprende a orar como se aprende uma técnica. É o ato de se relacionar com Deus. Sim, eu estou usando o YouCat. Para você que não sabe, o YouCat é o Catecismo da Igreja Católica adaptada para a linguagem dos jovens. O Catecismo é um documento da Igreja em que orienta e tira muitas dúvidas que nós temos em relação à doutrina. E ele também tem uma linguagem um pouco mais complicada, por isso eles adaptaram o YouCat para os jovens. Você pode encontrar ele em lojas de artigos religiosos, em lojas católicas. Se você não tem dinheiro, você pode pesquisar no Google, tem as dicas de como você pode estudar o YouCat. Mas voltando, quando nós entendemos que a oração é esse ato de se relacionar com Deus, nós entendemos que há muitas outras maneiras de falar com Deus, de ser fiel na nossa oração. Tá, Ju, eu entendi, mas como eu posso colocar em prática a oração no meu dia a dia? É muito complicado. Cara, de inúmeras maneiras. Eu não posso dizer aqui pra você o que você tem que fazer, porque pode não dar certo pra você. Porque a sua realidade é diferente da minha, que é diferente do seu amigo, que é diferente dos seus pais. Mas eu vou dar exemplos da maneira como eu tenho conseguido me manter fiel. E aí talvez você possa adaptar para sua realidade, ou quem sabe, eu citando alguns exemplos aqui, o Espírito Santo possa inspirar algumas outras maneiras dentro da sua realidade. Eu sempre tive muita mania de conversar com Deus mentalmente. Tudo, passou uma borboleta, eu penso, Jesus, que borboleta linda, que traços maravilhosos, nossa, essas cores, não sei o que. E eu já vou criando toda uma reflexão em cima daquela borboleta. Porém, eu nunca pensei que isso poderia ser um tipo de oração. Na realidade, eu sempre achei que isso era mais loucura da minha cabeça, porque como eu sou publicitária, eu tenho que instigar sempre a minha criatividade, então qualquer coisa eu busco ir muito além daquilo. Mas depois de algumas experiências, algumas orientações, eu descobri que isso é oração sim, porque eu estou me dirigindo a Deus, eu estou me relacionando com Ele. Não é uma das formas mais formais, mas é um método, é uma maneira de eu estar junto com Deus. Já em questão de ler a Bíblia, eu já criei inúmeras formas de estudá-la. Teve vezes que eu lia a liturgia diária por meio de aplicativos, que aliás tem muito aplicativo para celular, Católico Orante, Dei Verbo, joga no seu Play Store e com certeza você vai encontrar muitos aplicativos que vão te ajudar. Às vezes eu pegava um versículo pequeno durante o dia ou antes de trabalhar e buscava entender o que Deus estava querendo dizer para mim, para rezar o terço. Cara, houve uma época em que eu conseguia rezar muito terço, mas depois eu não sei o que aconteceu, eu tive muita dificuldade, porque eu não conseguia ser tão fiel quanto antes. Claro que às vezes eu ainda tenho dificuldade, mas eu sempre busco criar novas maneiras. Uma das maneiras foi pegar uma parte dos mistérios, um mistério só, rezar e meditar em cima dele. Principalmente quando eu voltei a rezar o terço, eu fui de pouquinho em pouquinho. Você também pode ir fazendo de pouquinho em pouquinho. Ou pegar um mistério do terço e rezar 3 Ave Marias refletindo sobre aquele mistério. Tem uns amigos meus que são muito criativos, que no serviço, aqueles que trabalham no escritório, pegavam um papel e ficava fazendo as bolinhas do terço. E eles iam rezando assim. Eu tentei fazer isso no meu serviço, mas eu não conseguia, porque lá sempre estavam me chamando e aí eu acabava me perdendo na oração. Mas quem sabe isso também dá certo pra você. E eu tenho uma grande mania de orar com música, é uma característica muito minha. Inclusive, eu já consegui rezar com músicas seculares. Eu ouvi algumas músicas e já ficava ali repetindo com Deus. Mas depende da música, viu, gente? Cara, esses são alguns exemplos, porque há vários outros. Até porque o Espírito Santo, ele é muito criativo. É só você pedir a ajudinha dele e observar a sua realidade, que com certeza você vai encontrar um método muito legal para se manter fiel na oração. O mais importante de tudo isso é você olhar para sua realidade e pensar como você pode colocar em prática os métodos de oração que a igreja orienta. Você pode adaptar elas para sua realidade e encontrar outras maneiras. Ai, Ju, mas eu não tenho vontade de orar. O que eu faço? Segundo o YouCat, nós não devemos orar só quando nós estamos com vontade ou quando nós estamos bem dispostos, porque nós acabamos desaprendendo a orar. Eu, por exemplo, quando eu sentia muito desânimo ou estava sem vontade, eu me obrigava a rezar, eu me obrigava a ir à missa.
missa, já me obriguei várias vezes a ir à missa, porque eu sabia que se eu não fosse naquele dia, minha alma já ia ficar preguiçosa, então eu me obrigava a ir sim. Por exemplo, na missa eu já falava, olha, Senhor, eu não estou com vontade, mas eis-me aqui, porque eu sei que se eu não viesse, eu ia cair. quando você não está bem disposto, apresenta essa sua angústia para Deus, ao invés de se entregar para indisposição. O amor de Deus e a questão da nossa oração é como o relacionamento de um casamento e de um namoro, para que eles durem para sempre. O que sempre nos falam, que nós temos que conquistar aquela pessoa diariamente. Então, é a mesma coisa em relação à nossa oração. Cara, e se vier aquelas desculpas típicas, que são todos os motivos para você não rezar, dê respostas que sejam desculpas que te motivem a orar. Por exemplo, Ai, eu tô tão cansado hoje. Tá, eu tô cansado hoje, mas eu vou apresentar a minha canseira pra Deus. Não, mas os meus olhos já estão fechados. Então, Senhor, eu já quero te entregar todo esse meu cansaço. pronto. A sua desculpa, na realidade, já é um motivo para você rezar. Trate Jesus não só como um rei todo-poderoso que pode realizar todos os impossíveis desse mundo, mas trate-o como um amigo seu. É confiar nele, assim como você confia no seu melhor amigo. Acontece alguma coisa que você faz, você vai lá e corre pra contar as fofocas. Vai lá e conta suas fofocas, suas partilhas com Deus. Cara, todos esses métodos e todos esses entendimentos me ajudaram muito a ver Jesus como um amigo. E, aliás, essa reflexão tá lá no blog. Eu vou deixar o link aqui no box de informação para te motivar ainda mais a voltar à sua vida de oração. Como aconteceu comigo. Bom, gente, é isso. Espero que muito mais do que você ter gostado do vídeo, ele tenha te ajudado de alguma maneira nessa questão da vida de oração. Ah, e se você gostou, você pode clicar na mãozinha assim, no joinha, porque não vai te custar nada, né? É só você clicar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Pode deixar aqui o seu comentário sobre essa vida de oração. Se você já teve algum problema em relação à sua vida de oração, se você já teve muitas dificuldades e conseguiu superar, então que nós possamos confiar em Deus como um amigo e estar firmes, fortes e fiéis na vida de oração. Até o próximo vídeo, galera. Tchau!